verso 30 da pauta. Com a palavra, o conselheiro substituto Luiz Carlos Pereira. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador-geral do Ministério Público de Contas, bom dia a todos presentes, os que nos ouvem, servidores. Esperando aqui o processo abrir. Aguardando aqui o sistema. Ah, sim, agora sim. É isso aí. Tá travando? Como é que der? O tema aqui tá meio... Presidente, só um instante, por favor, porque está com um probleminha aqui no... Trata-se de pedido de reexame de tese, cumulado com consulta, cujo interessado principal é o Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Cuiabá, formulado perante esse Tribunal de Contas pelo senhor Emanuel Pinheiro, prefeito municipal de Cuiabá, visando reexame das teses pré-julgadas nas consultas 48 de 2010, do Pleno, e 7 de 2017, que versam acerca da concessão de aposentadoria especial em razão do exercício em funções de magistério e a regulamentação da matéria quanto aos professores em readaptação funcional. Em suas razões, a parte consulente alegou que as mencionadas consultas ementadas por esta Corte se encontram em desconformidade com o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal. Segundo sustentou, a resolução de consulta 7 de 2017 não encontra amparo na legislação e nas decisões dos tribunais superiores, na medida em que estabelece que a contagem de tempo de efetivo serviço em funções de magistério não engloba o período em que se deu encargo ou função cuja nomenclatura não coincida necessariamente com a de coordenador ou de assessor pedagógico. O Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público, Sintep, formulou pedido para sua admissão na condição de amicus curiae, tendo apresentado, nesta oportunidade, manifestação quanto ao mérito. Realizado o juízo positivo de admissibilidade tanto da consulta quanto do pedido de reexame de teses, foram os autos remetidos à Secretaria de Controle Externo de Previdência, que se manifestou pela manutenção das resoluções 48 de 2010 e 7 de 2017, sugerindo que fosse incluído nesta novo tópico para regulamentar a concessão da aposentadoria especial quando a legislação local não dispuser de cargos, funções com a nomenclatura de direção de unidade escolar, coordenação e assessoramento pedagógico. Ademais, a referida SESEX opinou pela aprovação de resolução de consulta no sentido de reconhecer a aplicabilidade do artigo 40, parágrafo 5º da Constituição da República aos professores em readaptação funcional, condicionando o seu deferimento ao nome atribuído ao cargo exercido. A consultoria técnica, por sua vez, entendeu não estarem preenchidos os requisitos para alteração da resolução de consulta 48. De outro lado, sugeriu a revogação da resolução 7, sob fundamento de que é a natureza pedagógica das atividades realizadas fora da sala de aula que determina o reconhecimento do direito do professor à aposentadoria especial. Nesse sentido, manifestou-se ainda
pela aprovação da resolução de consulta com a finalidade de fixar entendimento segundo o qual é permitido o cômputo do período de readaptação quando o cargo ou a função exercida por suas atribuições pedagógicas. O MP de Contas, mediante parecer do Dr. Alisson Carvalho de Alencar, acolheu em todos os termos a manifestação da consultoria técnica. É a síntese do relatório, senhor presidente. Em discussão. Na fase de discussão, é o processo 30 da pauta. Há um pedido de manifestação oral requerido pelo advogado do Sintep, que é Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público, Dr. Bruno José Risse Boaventura. Eu vou conceder 15 minutos para Vossa Senhoria para realizar suas explanações, com o propósito de contribuir com os trabalhos desse Tribunal de Contas, mesmo que isso não esteja em nosso regimento. Mas como essa presidência é um pouco flexível, né, diante dos advogados que vêm a esta casa, eu lhe concedo 15 minutos para contribuir com o conselheiro Luiz Carlos Pereira. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela deferência de Vossa Excelência, presidente conselheiro Domingos Neto. Gostaria de agradecer também a todas as servidoras que aqui nos atenderam, foram muito solícitas. Gostaria aqui de dar um bom dia a todos os alunos do ISEC aqui presentes. Gostaria também de cumprimentar um a um dos conselheiros. A conselheira Jaqueline Jacobsen, o conselheiro Guilherme Antônio Maluf, o conselheiro Luiz Henrique Lima, o conselheiro Luiz Carlos Pereira, o conselheiro Moisés Maciel e o conselheiro Isaías. Pela importância da matéria que é processo, que está em pauta, as vidas das servidoras aqui presentes. Gostaria também de cumprimentar o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, a doutora Alisson Alencar, e gostaria de também fazer o registro e o cumprimento do nosso querido presidente, Sintep Subsede de Cuiabá, João Custódio da Silva, do nosso diretor, Gilson Romeu da Cunha, e todas as aposentadas, ou melhor dizendo, as servidoras que estariam aposentadas na data de hoje, caso, naquele momento da resolução 2017, não fosse lhes tolhido o direito à aposentadoria especial. Pois nós estamos aqui a tratar de um direito. Essas servidoras, enquanto exercentes de uma função. Qual a função? A função de magistério. Uma função que, pela Constituição, por sua particularidade, deve ter reconhecido o direito a se aposentar mais cedo do que outras funções do serviço público. Isso tem-se como base em estudo científico do esgotamento mental que é você trabalhar em uma sala de aula, principalmente uma sala de aula da educação básica, no médio. E o Tribunal de Contas, em 2017, a contrário do que aquilo que vinha sendo divulgado e orientado pela própria Cuiabá-Prev, diga-se de passagem, inclusive nos autos, a cartilha da Cuiabá-Prev orientando a essas servidoras que estavam em readaptação de função, estavam no exercício da supervisão escolar, que elas teriam direito, sim, à aposentadoria especial. Que elas poderiam ficar tranquilas que o seu direito à aposentadoria especial seria lhes garantido. Porém,
em 2017, em abril de 2017, houve então a definição pelo Tribunal de Contas de que função de magistério, para efeito da aposentadoria especial, só seria possível para aqueles cargos que nominalmente são denominados de direção, assessoramento pedagógico ou coordenação pedagógica. Porém, no final de 2017, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, definiu o tema 965. E nesse processo, relatado pelo ministro Alexandre de Moraes, ficou contrariamente o que havia decidido o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, ficou decidido de que não haveria a necessidade, não haveria a obrigatoriedade das funções serem denominadas tal como o Tribunal de Contas já havia definido, como coordenador, assessor, que o que interessa para efeito da aplicação do parágrafo 5º do artigo 40 da Constituição Federal é o exercício de uma função pedagógica. E aí, conselheiro Moisés? Em cada um dos processos de aposentadoria, quando lhes é remetido ao Tribunal de Contas para avaliação se há os requisitos cumpridos, há em cada um desses processos um documento da própria Secretaria Municipal de Educação definindo que as funções que esses e essas servidoras exerciam são funções eminentemente pedagógicas. Ou seja, a Secretaria Municipal de Educação documentalmente afirma que essas senhoras e esses senhores, no labor da readaptação, fazem sim uma função pedagógica, tal como o Supremo Tribunal Federal assim o definiu. E por essa razão, com todo respeito, o sindicato veio ao Tribunal de Contas pedindo que houvesse o reexame dessa consulta de 2017, para que houvesse uma atualização conforme a jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal. E eu gostaria de pontuar o que o Supremo Tribunal Federal decidiu. Para além dele decidir que não necessariamente funções para efeito da aposentadoria especial de função de magistério precisam ser denominadas de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, o Supremo Tribunal Federal também decidiu que não há necessidade de uma legislação própria para que você defina que essas funções sejam pedagógicas. Não há uma necessidade de uma lei, mas que um ato administrativo é possível, sim, você caracterizar o exercício dessas funções como pedagógica, tal como fez o Estado de Santa Catarina. O tema 965 de repercussão geral do STF foi baseado num processo de uma professora do Estado de Santa Catarina, um Estado que reconhecidamente vem aplicando sistematicamente a interpretação de que não há necessidade de uma lei. Não que uma lei não vá definir as funções do cargo, evidentemente que há essa obrigatoriedade.
Não estamos aqui a falar disso. Mas estamos a falar de que, para efeito da aposentadoria, para efeito da consideração da existência do exercício de função pedagógica, você não necessariamente tem que fazer por uma lei. A administração pública, dentro da sua competência e autonomia, pode sim, por um ato administrativo, tal como é a portaria que o ministro Alexandre de Moraes se utiliza como base para efeito do fundamento do tema 965. Uma portaria que define vários cargos como função de magistério, como existência de uma função pedagógica. E eu peço vênia a todas as excelências aqui presentes, pela importância do caso, de citar algumas, tal como fez o ministro Alexandre de Moraes em seu voto. Ele coloca, por exemplo, que as funções de professora regente de classe, auxiliar de direção, assessora de direção, responsável por turno, seriam funções pedagógicas com direito à aposentadoria especial, tal como é o caso das professoras do município de Cuiabá, que estão a exercer as suas funções pedagógicas, mas não necessariamente a elas está sendo atribuído um nome de direção, de coordenação ou de assessoramento pedagógico, mas elas estão lá, muitas das vezes, com crianças, nas bibliotecas, em outras salas de apoio, inclusive como supervisora escolar. Então, eu acredito que o presidente, melhor dizendo, o ministro Alexandre de Moraes, tem toda a razão ao assim decidir que o que é importante não é a nomenclatura do cargo, mas na prática aquilo que o cargo evidentemente faz no seu dia a dia. Eu gostaria também de deixar aqui a todos os nobres julgadores a informação de que, para além desse processo junto ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, as servidoras, ante o prejuízo que lhes foi acometido, porque todas estavam com a expectativa eminente de se aposentarem, contando com o tempo de readaptadas na aposentadoria especial de magistério. E não lhes foi permitido isso. Então, necessariamente, elas procuraram a porta do Poder Judiciário. E os processos, desde lá, desde 2017, estão a tramitar. E alguns deles, felizmente, já chegaram ao fim de maneira positiva. E eu cito aqui a decisão da turma recursal dos juizados especiais do Poder Judiciário de Mato Grosso, no processo 10.002, 39, dígito 74, 2018, aonde foi reconhecido nesse julgado, que inclusive é citado nos memoriais que nós apresentamos a cada um dos senhores conselheiros e da senhora conselheira, de que há o reconhecimento que a função de magistério não fica restrita somente ao trabalho em sala de aula, uma vez que envolve também a preparação de aulas, correção de provas, atendimento a pais e alunos, coordenação e assessoramento pedagógico e direção de unidade escolar. Segundo, que tais funções foram efetivamente desempenhadas pela professora, não se mostrando justa a exclusão do tempo de exercício das referidas atividades para a concessão de aposentadoria especial. Terceiro, que ao continuar a desempenhar a função de professora, mesmo após haver atingido os requisitos para sua concedoria, para sua aposentadoria, houve então a concessão do direito ao abono de permanência.
Eu gostaria que esse precedente em si fosse levado em consideração. Também gostaria que Vossas Excelências, no debate que virá, possam levar em consideração o tema 965 do Supremo Tribunal Federal e dizer que essa decisão do Supremo, tal como aqui foi dito pelo conselheiro Luiz Henrique de Lima, deve ser respeitada pelo ponto de vista de que é o Supremo e define, evidentemente, interpretações à Constituição Federal. E há agora, conselheiro do Tribunal de Contas, chamado Bruno Dantas, que coloca um ensinamento muito claro. O Supremo, ele deve ser observado não só pelos órgãos do próprio Poder Judiciário, mas em sede de repercussão geral, para todos os órgãos, inclusive os da administração pública, tal como o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Gostaria imensamente de agradecer a atenção de cada um de vocês e que Deus nos ilumine sempre. Muito obrigado. Continua em discussão. Senhor presidente. Então, o Ministério Público de Contas. Senhor presidente, ouvi atentamente a sustentação oral do Dr. Bruno Boaventura, quem eu já cumprimento pela clareza e objetividade das suas palavras. E eu já antecipo que o Ministério Público de Contas está em sintonia com o entendimento do senhor e do Sintep. E, nesse caso, cumprimento também, senhor presidente, Vossa Excelência, pela oportunidade de ouvir a OAB, através de seu representante, sempre contribuindo para o esclarecimento da matéria que aqui nós apreciamos. Bom, apenas para esclarecer ao Sintep e a quem nos escuta, que o Ministério Público de Contas já sugere em seu parecer a evolução do entendimento com a revogação da resolução de consulta número 7 de 2017 e sugere, abre aspas, que nos termos da DI 3772, a carreira do magistério compreende as funções de direção de unidade escolar, coordenação e assessoria pedagógica em unidades de ensino básico, desde que exercidas por professor de carreira. E a apuração do tempo de serviço para fim de aposentadoria especial deve observar a natureza pedagógica das atribuições exercidas pelo professor, inclusive fora de sala de aula, não se limitando à observância da nomenclatura do cargo ou função ocupada. Fecho aspas. Abro também aspas para uma sugestão também do MPC de que seja permitido o cômputo do período de readaptação para fins de aposentadoria especial de professor, quando o cargo ou função exercido possua atribuições com natureza pedagógica. Fecho aspas. Então, senhor presidente, recomendo a este tribunal o aperfeiçoamento do entendimento com a revogação da resolução de consulta número 7 de 2017 e aprovação desses termos que eu acabei de mencionar para a nova resolução de consulta. Fica o parecer, senhor presidente, nesses termos. Continua ainda a discussão. Antes de passar ao voto, eu quero agradecer aqui os presentes no plenário. A Floreci Alves, que é professora, Maria Neuci da Silva, que é professora municipal, a Virgília Ferreira do Nascimento, professora municipal, o Wanderson de Souza, professor municipal, Carmen Mesquita Garcia, professora municipal, Maria de Souza Leles, professora municipal, a Agostinha Esmeralda de Souza, professora municipal, Euziná Oliveira da Silva, está como ouvinte, Benedita Maia de Amorim, professora municipal, a Neide Ferreira da Silva, professora municipal, o Gilson Romeu da Cunha, professor municipal, João Custódio da Silva, professor municipal, o Evanil Francisco Leite, professor municipal, o Samuel
de Oliveira, professor municipal. Márcia Regina de Oliveira, professora municipal. Ivanilde Serafim, professora municipal. Anderson Bastos Bueno, professor municipal. Dalva de Abreu de Oliveira, professora municipal. Gercelina Pedroso de Campos, deve ser minha parente, professora municipal. Gilza Maria da Costa, professora municipal. Paula Virgínia Martins, professora municipal. Ana Lúcia dos Santos, professora municipal. A Geralda dos Santos, professora municipal. Loredil Fernandes Bispo, professor municipal. Dalva Victório de Carvalho, professora municipal. E Maria Dulce de Costa, professora municipal, além da Ivana Aparecida da Silva, professora municipal. Muito obrigado pela presença de todos os senhores e as senhoras nesse plenário e nessa votação. Com a palavra, conselheiro Luiz Carlos Pereira, relator do processo. Se Vossa Excelência permitir, eu queria até voltar à etapa de discussão. Até uma coisa não é inovadora, mas não é muito usual aqui no plenário. Eu queria ouvir os colegas, e para evitar, talvez, eu tirar o processo de pauta para rever e atrasar um pouco mais ainda, eu queria ouvir Vossa Excelência e Vossa Senhoria também, da fundamentação do porquê da não necessidade de lei para a definição da natureza jurídica do cargo de direção. Qual o fundamento que Vossa Excelência entende que não precisaria ser uma lei? Vossa Senhoria falou e eu gostaria que expusesse. Porque, Excelência, nós temos que diferenciar duas necessidades. Primeiro, evidentemente, que todo cargo tem as suas funções. E, para isso, evidentemente, há necessidade da lei estipular quais são as atividades inerentes ao exercício de cada cargo, como competência da própria pessoa quando toma posse para efeito do exercício do cargo público. Essa é a primeira necessidade. Isso não está aqui em discussão. Mas há que a administração reconhecer o direito à aposentadoria especial, caracterizando o exercício daquela função, e não necessariamente daquele cargo, mas daquela função, como eminente pedagógica, como uma função pedagógica que é equiparável para efeito da aposentadoria especial às denominações que a LDB traz, que são de direção, secretário e assessoramento pedagógico. E a questão é que esse assessor pedagógico, muitas das vezes, na prática, em determinados municípios, nunca existiu. Hoje nós podemos falar claramente, o Estado de Mato Grosso tem um cargo, uma função de assessor pedagógico. Mas em épocas remotas se dava a essa mesma função uma outra nomenclatura. Veja, mas eu não estou nem falando da questão da nomenclatura, estou dizendo exatamente do exercício dessa competência. Ela não teria que estar prevista em lei? Aí é aquela discussão. Então, mas aí é aquilo que eu disse anteriormente. Eu estou dizendo que o nome do cargo tenha que ser esse. Falando da competência A problemática é você, enquanto administrador público, ter que reconhecer que a função ela é uma função pedagógica para efeito de dizer, olha, está aqui se caracterizada a possibilidade do exercício da aposentadoria especial. Mas você necessariamente ter uma lei dizendo todas essas funções, elas são funções de magistério. Isso, evidentemente, que é até mesmo impossível. Por quê? Porque ao longo do tempo, as funções foram mudando de nome. Então, o STF define o quê? Ele define, olha, um ato administrativo é válido para efeito dessa caracterização acontecer. Você não precisa necessariamente da lei. Aí o ato administrativo vai reconhecer essas funções,
elas são, sim, funções eminentemente pedagógicas. Se elas são funções pedagógicas, e é esse o ponto central do critério da aposentadoria especial, se são funções pedagógicas, são funções de magistério, para fins de equiparação. Não necessariamente está a pessoa dentro da sala de aula exercendo o magistério, mas para fim dessa equiparação, o critério central é a pedagogia da função. Então, se são funções pedagógicas, são funções com aposentadoria especial. Eu estou satisfeito. Obrigado. Algum colega tem algum comentário sobre o tema? Obrigado pela oportunidade, senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras e senhores. De bom alvitre essa discussão filosófica em termos de observarmos a necessidade ou não de uma regra estritamente legal para regular esse fato social. Nós estamos diante de um fato social que ocorre no âmbito da escola. E quando nós olhamos para a escola, e isso está posto na ADI 3772, nós vimos o quê? Que a função de magistério ela não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula. Quando nós olhamos para o funcionamento de uma escola, nós vemos que o professor que está na sala de aula ele precisa de um suporte para além da sala de aula. E a ADI 3772 ela continua. Abrange também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e assessoramento pedagógico e ainda a direção de unidade escolar. A diretora de uma escola, ela exerce funções pedagógicas. Muitas das vezes ela tem que conversar com o aluno e já não obedece mais aos pais. Então ela tem que educar aquele aluno, trazer uma educação especial para aquele aluno. Ela tem que trabalhar a governança da escola, mas com uma visão eminentemente pedagógica. Ela não trabalha, conselheiro Maluf, com uma visão policial, de repressão policial, de repressão judicial. Ela trabalha com uma visão pedagógica. E a ADI continua dizendo também que nos estabelecimentos de ensino básico, essa função pedagógica ela deverá ser exercida por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus àqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos artigos 40, parágrafo 5º e 201, parágrafo 8º da Constituição Federal. Então, nós temos uma situação, um fato social que acontece no âmbito da escola. Uhum. E quando nós olhamos para o fato social, quando o jurista olha para o fato social, não necessariamente ele precisa de uma lei para entender que esse fato social é um fato abrangido pela própria Constituição, que é a nossa lei maior, que já está dizendo isso. É assim que eu entendo, senhor conselheiro. Bom, eu já estou em condições de... Conselheiro. Pois não. Palavra, conselheiro Luiz Henrique Lima. Ainda no final de 2017, quando eu fui designado para esta relatoria, eu tive a oportunidade de receber no meu gabinete uma delegação de professores municipais de Cuiabá expondo essa situação. E, na ocasião, me debrucei sobre a resolução de consulta 7 de 2017 e constatei que o Tribunal de Contas errou. Nós erramos
como colegiado, na minha visão. E eu, inclusive, errei, porque eu estava participando da votação esse dia. Por que o Tribunal de Contas errou? Porque a resolução de consulta, ela estabelece critérios mais restritivos à interpretação do disposto na Constituição e prevê aposentadoria especial para magistério. E, na interpretação do Supremo, as funções de magistério não se restringem à docência na sala de aula. Nesta resolução de consulta 7, o Tribunal de Contas fez uma interpretação restritiva com relação à nomenclatura dos cargos. E isso produziu algumas situações que levaram aquelas professoras, então, a me procurar no gabinete. Na ocasião, a discussão foi muito interessante e eu as aconselhei a não só buscarem outros conselheiros para os convencerem também da sua causa, mas de formularem este pedido de reexame de tese que foi finalmente encaminhado pelo senhor prefeito do município de Cuiabá. De maneira que, neste momento, eu me associo à tese que foi esposada no parecer da consultoria técnica e no parecer do Ministério Público de Contas, no sentido de revogar aquela resolução anterior. E assim, como já aconteceu outras vezes, o Tribunal de Contas corrigir alguma falha, alguma decisão equivocada que tenha tomado em algum momento. Senhor presidente. O conselheiro Isaías. Senhor presidente, em relação a essa matéria, é evidente, nós temos que analisar o mundo real e o mundo ideal, né? O ser e o dever ser. Né? No mundo ideal, ou seja, do dever ser, é evidente que todas as atribuições de servidores públicos, né, tanto efetivos quanto comissionados, deveriam estar previstas em lei. Isso nós estamos falando diante, no mundo, o dever ser, o ideal. Eu entendo, neste caso, que, tratando-se de função de magistério, tá, não há necessidade de lei para explicitar, olha, determinados cargos A, B e C é função de magistério ou não. Tá? Até porque a questão de nomenclatura, como a própria defesa falou, muitas vezes ela evolui com a própria necessidade, tá? Que a educação ela passa por processo de evolução, né? As necessidades mudam, de repente, futuramente a gente pode ter aí, né, professores, de repente, voltado na área só de mídias digitais, ou seja, o papel dele é ensinar como extrair, tá, conteúdos e assim sucessivamente das mídias, das plataformas e digitais. Estou dando um exemplo aqui, que muitas vezes podemos evoluir nesse sentido de futuramente realmente ter a necessidade, não sei se é o caso, mas eu vejo que, tá, a lei é uma das fontes do direito.
A lei não é o direito, é a expressão racional do direito. Então, tá, não podemos, e aí eu concordo em número e gênero e grau com o posicionamento do conselheiro Luiz Henrique Lima, que a decisão proferida anteriormente pelo Tribunal de Contas é equivocada, no sentido de que, para conceder o direito, tá, a norma foi restritiva. Tá? Pelo contrário, ao meu ver, tá, o direito não deve estar somente na lei. Existem outras fontes do direito. Então, para regulamentar ou para disciplinar determinada matéria, tá, e aí o intérprete da lei, o julgador, ele recorre às outras fontes do direito, não necessariamente no que está na lei. Tá? Meu posicionamento, senhor presidente. Senhor presidente, só para contribuir rapidamente. Pois não, conselheira. Eu vejo o seguinte, em relação à necessidade de lei, é que já existe, né? Se existe uma lei criando o cargo e existe uma legislação federal, por exemplo, a Lei 11.494, que é a lei do Fundeb, que diz que profissionais do magistério da educação são docentes, profissionais que oferecem suporte pedagógico direto ao exercício da docência, direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica. Então, eu vejo assim que a legislação já diz quais são os outros profissionais que não os docentes, que serão enquadrados como profissionais do magistério. Então, essa lei, me parece que ela já existe. Se tem uma lei municipal criando o cargo e ele se encaixa numa dessas atribuições, a necessidade de lei, para mim, aqui ela está suprida. É meu entendimento. Claro. Encerrada a discussão, em votação. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador-geral, o nosso advogado e todos aqui presentes, eu agradeço a contribuição de todos e eu preparei, pensei até em retirar o processo de pauta para fazer algumas adaptações, mas como esse processo já estava há muito tempo e é uma adaptação simples, eu vou explicar aqui, qualquer modificação já a Secretaria do Pleno já fará. Então, como nós estamos analisando duas consultas, eu fiz uma análise em cada uma, né? E embora a parte consulente tenha afirmado, em linhas gerais, que a superveniência do julgamento do recurso extraordinário 1039644 repercutiu na resolução de consulta 48/2010, tornando necessária sua revogação, tal situação não se verifica. Da análise do acordo exarado no mencionado recurso, relatoria do ministro Alexandre de Moraes, concluiu-se naquela oportunidade que o STF reafirmou sua jurisprudência, a qual foi encampada por esta Corte quando da aprovação da referida resolução de consulta. Então, não consta desses autos qualquer alteração fática ou jurídica que justifique a revogação da tese prejulgada dessa resolução, né? Tendo em vista que ela permanece em consonância com a legislação pátria, bem como com o entendimento dos tribunais superiores, razão pelas quais coaduno com o entendimento da consultoria técnica e com o MPC quanto à sua manutenção na íntegra. Situação distinta é aquela referente à resolução de consulta 7 de 2017, na medida em que essa sofreu diretamente os reflexos do entendimento proferido no recurso extraordinário acima mencionado, considerando que, de acordo com a ementa aprovada por esta Corte de Contas, a contagem de tempo de efetivo exercício em funções de magistério para fins de aposentadoria especial, está vinculada, em determinadas hipóteses, à nomenclatura do cargo-função. Dessa forma, pela tese vigente do tribunal, nos casos de coordenação e assessoramento pedagógico, o benefício da redução do tempo de contribuição somente seria cabível quando o nome da função desempenhada pelo professor, fora de sala de aula, coincidisse necessariamente com a de coordenador pedagógico ou de assessor pedagógico. Não obstante, após a aprovação da resolução de consulta 7 de 2017, sobreveio manifestação do STF, em que se reiterou o entendimento segundo o qual
é a natureza pedagógica da função exercida, que, somada a outros requisitos, autoriza a concessão da aposentadoria especial. Assim, o órgão jurisdicional não estabeleceu qualquer restrição quanto à nomenclatura do cargo. Destaco que, se fosse considerar a literalidade das terminologias utilizadas, a função de diretor estaria excluída da hipótese de concessão de aposentadoria especial por essa Corte de Contas. Olha o absurdo. Contrariando expressamente os precedentes do STF, haja vista que a resolução de consulta em comento limita a aplicabilidade do benefício aos cargos com o nome de coordenador pedagógico e assessor pedagógico, sem que conste na sua ementa qualquer menção à atividade de direção escolar. Ocorre que a vinculação à nomenclatura do cargo e da função pode acarretar, ainda que indiretamente, em violação ao princípio da isonomia, considerando que legitima tratamento diferenciado a profissionais que, por exercerem as mesmas atividades, se encontram em situações substancialmente semelhantes. À luz desse entendimento, seria contemplado, com a concessão de aposentadoria especial, o professor que estivesse designado, a título de exemplo, para o cargo de coordenador. Contudo, não faria jus à redução do tempo de contribuição prevista constitucionalmente o professor que também desempenhasse a atividade de coordenação, embora o seu cargo não fosse reconhecido sob essa nomenclatura na legislação municipal. Essa análise comparativa evidencia que seriam conferidas soluções diametralmente opostas para um mesmo quadro fático, qual seja professores no exercício de atividades próprias de coordenação. Ademais, caso se entendesse pela manutenção da exigência quanto à correspondência de nomenclatura, esse tribunal exerceria papel de legislador positivo, tendo em vista que convalidaria a criação de requisito que, além de não ser reconhecido pelo STF, não se encontra previsto na legislação. Ressalto, no entanto, que não basta o ingresso na carreira de professor e o exercício profissional em estabelecimento de educação básica para o enquadramento na regra prevista no artigo 40, parágrafo 5º da Constituição da República, sendo imprescindível a natureza pedagógica das funções desempenhadas, razão pela qual não se admite a concessão de aposentadoria especial àqueles que estejam designados para atuação administrativa, ainda que tenham ingressados na carreira de professor. À vista disso, caberá à legislação, e aqui é o entendimento que quero esclarecer, cabe à legislação, vai ter que, já existe, pela interpretação de alguns, já existe a legislação, para a consultoria técnica precisaria de uma lei específica. Esse entendimento, eu sigo aqui o entendimento em plenário, que não precisaria de uma lei específica. Isso aí já existe, essa lei, e a regulamentação pode ser feita por outros instrumentos, conforme colocou o conselheiro Isaías, que não necessariamente uma lei específica. Razão pela qual caberá à legislação estabelecer quais cargos e funções desempenham atividades pedagógicas, ou seja, isso aí vai ser verificado na Prefeitura, no Estado e pelo Tribunal de Contas, no caso concreto, se houve ou não o exercício dessas funções previstas na legislação. Quanto à aplicabilidade do cômputo especial aos professores que se encontram em readaptação funcional, entendo que nos casos em que a realocação é realizada em atividades de caráter essencialmente pedagógico, não há fundamentos capazes de afastar a incidência da regra constitucional, uma vez que o benefício decorre da natureza da função exercida, a qual deverá ser somada aos demais requisitos legais. Ressalto que, se determinado professor que assumiu deliberadamente outras funções de magistério diversas da docência faz jus à redução do tempo de contribuição, com mais razão tal direito deve ser reconhecido ao professor que passa a exercer tais atividades por uma necessidade física ou mental. Ante o exposto, acolho o parecer ministerial e parcialmente, agora sim, o parecer da consultoria técnica, por essa divergência da necessidade de lei específica, e apresento voto no sentido de manter os termos e, para todos os efeitos, o teor da resolução de consulta 48/2010 e, de outro lado, revogar a resolução de consulta 7 de 2017, haja vista a desconformidade com o entendimento
do Supremo Tribunal Federal. Apresento ainda voto para aprovação de nova resolução de consulta com a redação que ora submeto a esse egrégio plenário. Resolução de consulta, previdência, benefício, aposentadoria especial de professor, funções de magistério, readaptação funcional, possibilidade. A apuração do tempo de serviço para fim de aposentadoria especial deve observar a natureza pedagógica. E aqui eu tinha colocado conforme previsão legal. Então, peço à Secretaria do Plano que retire esse conforme previsão legal das atribuições exercidas pelo professor fora da sala de aula em estabelecimento de educação básica, não se limitando à nomenclatura do cargo ou função ocupado, respeitados os termos da Resolução de Consulta 48 de 2010. Número 2, é permitido o cômputo do período de readaptação para fins de aposentadoria especial do professor, quando o cargo ou a função exercida no estabelecimento de educação básica possua atribuições de natureza pedagógica. Com agradecimento a todos os colegas, essa é a síntese do voto que apresento. Conselheiro, cumprimento pelo voto. Só na resolução de consulta, número 48, no item 2, Vossa Excelência diz que a legislação, a resolução fala isso, diz que cabe à legislação municipal. Então teríamos que alterar também o que está na... Senhor presidente, me permita. Senhor presidente, me permita. Eu ia fazer até um comentário. Senhor presidente, quando qualquer dispositivo, e principalmente resolução, no meu entendimento, quando se refere o termo legislação, é qualquer ato normativo. Então a legislação, ela pode ser a lei, ela pode ser o decreto, ela pode ser a portaria, tá? Ela pode ser uma instrução, tá? Ou seja, está plenamente compatível, ou seja, a resolução 48, ela está plenamente compatível com a decisão que está sendo adotada agora, porque legislação municipal é qualquer ato normativo, que não existe a expressão lei. Então, a interpretação que eu deixei clara aqui foi exatamente essa, conselheiro, exatamente isso. Então, a legislação, está compatível, não necessariamente no meu entendimento, com a resolução 48. Por isso que aparentemente de início eu estaria discordando por não mudar a redação da legislação, é apenas esclarecer a interpretação que deve ser dada a essa resolução, que legislação é legislação, não é lei em sentido estrito, né? Sim. Os conselheiros que votam de acordo com o conselheiro relator permaneçam em silêncio. Aprovado por unanimidade. Processo 23.783, dígito 3/2018, relator conselheiro substituto Luiz Carlos Pereira, resolução de consulta número 5/2019, Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Cuiabá, reexame da tese das resoluções de consultas 48/2010 e 7/2017, manutenção da resolução de consulta 48/2010, revogação da resolução de consulta 7/2017, aprovação de novo verbete. Publique-se.